Eu vou falar mais 3 diferenças que eu entendo muito importantes para que vocês consigam optar por um tipo societário ou outro. A primeira é em relação à tributação. As sociedades anônimas, e é até uma das razões pelas quais elas não são tão utilizadas assim, elas têm um custo mais alto. E o custo mais alto que a gente fala não é só em relação à manutenção, porque tem uma complexidade maior na sua gestão. Então, o jurídico vai ser um pouco mais caro, a contabilidade vai ser um pouco mais cara. A lei também traz mais publicações que essas empresas precisam fazer, apesar também do marco legal das startups ter facilitado muito e diminuído as publicações obrigatórias dessas empresas, ainda assim elas têm um custo de manutenção maior do que uma sociedade limitada. E em relação à tributação, uma sociedade anônima ela não pode ser beneficiada do regime do Simples Nacional como as limitadas. Então este, na minha opinião, é um dos fatores que mais fazem com que esse tipo societário não sejam escolhidos em detrimento das sociedades limitadas. Um outro ponto é em relação ao regramento. Nas sociedades anônimas, a lei de SA ela é mais complexa. Ela exige uma governança maior dos sócios e da sociedade, há realizações de assembleias obrigatórias, diretoria, então tem alguns órgãos societários que são necessários para esse tipo de empresa, que nas limitadas não precisa. Então, você está começando um negócio agora, os sócios normalmente já têm aquela informalidade enraizada, é muito difícil, até quando a gente vai fazer uma transformação de uma limitada para uma SA, nós aqui no escritório passamos por todo um treinamento com os sócios, explicando agora como que vai funcionar o dia a dia daquela empresa, porque muda um pouco, principalmente do ponto de vista de governança e o ponto de vista jurídico. Então, o regramento mais complexo também faz com que esse tipo societário não seja tão utilizado aqui ainda. Último ponto importante para vocês aqui, e é o último, eu juro. Você precisa entender qual é o setor de atuação da sua empresa ou da empresa do seu cliente. Qual é a atividade econômica da empresa do seu cliente ou da sua empresa? Por quê? Porque alguns setores da economia, algumas atividades econômicas é exigida por lei que precisem ser constituídas, por exemplo, através de uma SA para que seja exercida aquela atividade. É uma exigência legal. Um exemplo para vocês é as fintechs, como por exemplo a SCD, a Sociedade de Crédito Direto. Para que você constitua uma SCD e atue neste mercado, além de toda a regulação específica para o setor financeiro, é exigida que a SCD seja constituída através de uma sociedade anônima, ou seja, nem que se você quisesse constituir uma limitada, você poderia atuar neste setor. Então é muito importante que você entenda qual que é a atividade econômica, veja se tem algum regramento específico, uma lei especial. Setores muito regulados costumam ter essa exigência, como o setor financeiro, também setores da área médica, por exemplo. Então, esse é um último ponto e muito importante para que vocês consigam entender.